Vamos para a palavra de Deus? Então, vamos vencer e vamos voar alto, hein? Quero que você que tem aí vontade de crescer, anote. Quem não quiser anotar, o problema é seu. Só que eu te garanto que você vai crescer bem menos do que quem está anotando, tá? Sério, pastor, sério. Quando você vai para a faculdade, se você não anota nada, você vai bem na prova? Nada. Então a mesma coisa aqui. Para mim isso aqui é uma aula. Eu tenho falado isso aí, eu falo de segunda-feira. Para quem me assiste na segunda-feira lá na sede, quando nós fazemos os cultos, né? Você vê, se você perceber, você pode perceber que diferente de outros cultos de questão de família, libertação, existe uma necessidade de motivação. Então precisa ser um pouquinho mais ativo, né? Para a pessoa pegar, para a pessoa despertar, para a pessoa parar de ser aquela mesma coisa. Nós temos que ter isso dentro de nós, pessoal. E olha, funciona, viu? O negócio é bom. Então, se não começou a anotar, aprende a anotar. Se o celular tem aquele bloquinho de nota, então seja um pouco inteligente e anota. Se não tiver um bloquinho de nota, cria algum. Pega um papel cobreiro aí e começa a anotar. Porque eu te garanto que vai te ajudar, senão não seria necessário. Pessoal, coisa séria, nós temos que voar alto. Não coloquei uma águia aqui, um ninho aqui para brincar, a coisa é séria. É para despertar, Senhor, o que é você da minha vida? E aí pode ficar falando, isso, tem que ser alguém diferente, nós temos que ter essa sede. É assim, superar o nosso limite máximo. Tem que ser assim. E para isso, cuidado com quem você anda. Tá bom? E eu falo até referente a papai e mamãe. Se eles não têm a mente para cima, só seja filho, não seja sócio. Há uma grande diferença, né, pessoal? Segunda carta aos Coríntios, não é primeira não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. A coisa é séria, quem quer crescer aqui? Então tem que ser para cima. Para baixo, irmãozinho, do jeito que você está, tá bom. Continua sofrendo desse jeito miserável. Deve para todo mundo, viu, filho? É assim que Deus quer que você seja. É assim que Deus quer que eu fale? Claro que não, meu irmão. Tem que chegar e fazer acontecer. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 6, 14. Para quem quer vencer, tem que estar disposto a vencer. Um famoso piloto de Fórmula 1, já falecido, nosso eterno Ayrton Senna. Quem que lembra dele? Que pergunta boba, né? Acho que até quem não nasceu já lembra dele. Ele falou uma vez o seguinte, meu irmão que cita muito essa frase, e eu guardei isso no meu coração. Ele disse assim, só para você entender: o segundo colocado é o primeiro dos derrotados. Não é à toa que ele era vencedor, né, gente? Então, cheguei em segundo, parabéns, filho, você se esforçou. Você foi o primeiro a perder. Porque o que venceu é quem venceu. Ele chegou, não é não? Mas o segundo foi o primeiro a perder do primeiro. Então o segundo é o primeiro dos perdedores. Se nós pensarmos por esse ponto de vista, né? Claro, é um mérito, ganhou a medalha de prata, mas o ouro é mais valioso. Pessoal, nós temos que despertar. Supere o seu limite máximo. E para isso tem que parar de ficar com cara fechada e sorrir, porque Jesus só gosta de quem a gente é feliz, viu, gente? Gente triste aqui já não funciona não. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Cuidado com quem você divide as suas ideias de crescimento. Tem gente que não pensa igual a você. Você não conhece o pensamento de quem está do seu lado. Não só aqui não, tá, gente? Estou falando do mundo. É complicado. E às vezes isso acontece entre casais. Imagina quanto entre amigos e colegas. Nós temos que ver com quem nós andamos. Mas vamos entender primeiro. Traga isso para o âmbito empresarial, financeiro, em qualquer outra área que envolva o seu trabalho, tá? Para o seu crescimento. Segunda carta aos Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?
Não vou citar nomes, mas tem um exemplo muito bom no campo espiritual do que eu vou falar para vocês. Um pastor, conhecido nosso, mas estou falando de muitos anos atrás, quem contou isso para mim foi minha esposa. Ele, quando ia pegar carona, ele tinha acesso à pessoa, ele ia pedir uma carona para alguém, para o irmão da igreja, por exemplo. Quando ele ia pegar carona, ele falou: irmão, o senhor pode me levar, sei lá, na rodoviária? Preciso pegar um ônibus, o senhor pode me levar lá? Antes de ele entrar no carro, ou se alguém oferecesse carona para ele, ele tivesse liberdade para falar com a pessoa, ele perguntava: viu, o irmão é dizimista? Ele perguntava. Se ele falasse sim, pastor, então tá bom. Se ele falasse não, pode ir, quero sua carona não. Mas por quê? Porque pela sua infidelidade você pode bater o carro, eu estou dentro, não estou fora. Vou só andar com quem é fiel. Ai, pastor, que ele generalizou, né? Não sei, eu nunca fiz isso, não sei, mas eu não discordo dele, não. Não tem sociedade com infiel, pessoal. Por favor, não vai deixar de andar de carona com alguém por isso, tá? Não pego mais Uber, pastor, não pego mais táxi, não vou pegar, porque eu sei que o cidadão é infiel. Não estou falando, mas ele faz isso, ele fazia isso. Ele fazia isso, porque se vão andar com infiel, amanhã ou depois o diabo está aí, o devorador está na vida dele, pode bater no carro dele, eu estou dentro. Então melhor não ir não, vou com alguém que é fiel, que os anjos do Senhor estão aí guardando. Obediência em todos os sentidos. Então generalizei com uma verdade. Talvez se falar isso para alguém fique abismado, mas é uma verdade, é infiel. Por que vão andar com um infiel? Amanhã ou depois o negócio, o bicho pega para ele, e aí eu estou lá, estou fora. Um cuidado muito importante. E na empresa? E aí? E no seu negócio? E no que você quer conquistar? E nos planos que você tem dentro da sua casa? Com quem você tem dividido as suas ideias? Não tenha jugo desigual. Quando nós falamos jugo desigual, não é só de fé, hein, pessoal? Claro que a base principal é essa. Né? A base principal é essa, jogar para o lado da fé. Mas nós também que estamos falando de coisas, de conquistas financeiras, isso, aquilo, aquilo outro. Pessoal, se eu andar com uma pessoa que não tem a mesma sede de crescer do que eu, possivelmente eu vou aceitar alguma ideia dela que vai me colocar para baixo. Então nós temos que tomar cuidado com quem nós realmente fazemos sociedade. Essa pessoa está com sede de você crescer, supondo que você vai abrir um negócio. Não sei, vou falar, não vou dar detalhes do que pode se abrir. Você vai abrir uma empresa. Aí você tem aquela vontade de já ser alguém que mais para frente, olha, vamos começar a empresa aqui, só que isso na sua mente você já está lá. Bom, já está passando o tempo, eu tenho vontade de expandir. Né? De abrir uma filial em tal outra cidade, aquilo outro. Você tem essa sede de crescer. Aí você faz uma sociedade com alguém que tem a mente ali, eu só quero ficar aqui para sempre. Não quero ter trabalho de aumentar. Chega o dia que você toma essa decisão de aumentar, o seu sócio não quer, vai dar contenda. Então temos que ter justamente esse entendimento. Nós somos pessoas com coração de vencedores. Assim como a águia nasce com coração de águia. Amém, pessoal? Só que se nós convivermos com pessoas que não são ou não querem ser dessa forma, é como consequência, há uma necessidade, mas como consequência de nós não permitir, mas sem querer deixar alguém nos influenciar. Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13, versículo 20, gente, vamos lá. É para voar alto, às vezes tem que dar uns empurrãozinhos, viu, gente? É normal. Mas nós temos que fazer isso. E falando em empurrãozinho, semana que vem a gente vai aprender sobre isso. Vamos lá. Provérbios 13, e versículo é o 20. Então veja com quem você divide o seu negócio. As ideias do seu negócio, por favor. Né? Estou falando para você deixar de viver, conviver com alguma pessoa. Mas tem que ver se o jugo não está sendo desigual. Você tem um jugo de tal forma, e se a pessoa tiver um jugo para baixo, e você quiser se unir com ela, vai acontecer grandes problemas. Às vezes as pessoas podem ficar até abismadas. Por exemplo, eu falei daquele momento do pastor do dízimo. Se você ficou um pouquinho incomodado com isso, o seu jugo é diferente do meu. Eu não posso andar com você como parceiro, posso ser conhecido o seu. Paz, Deus te abençoe, vai com Jesus. Mas não posso, porque você não pensa igual eu. Dá para entender o que eu estou dizendo, pessoal?
Então, se você se incomodou, você vai ficar sempre pequenininho. E aí você não pode ir longe. Então, se você quiser, você vai tentar grudar na minha perna. Estou usando o meu exemplo para ficar fácil. E eu não quero ninguém grudar na minha perna. Eu quero que você junto cresça. Da mesma forma você deve pensar. Porque é assim que funciona. Jugo desigual. Jugo vem de julgar, de julgamento. E a gente tem um jugo desigual. Eu julgo que você pode ser vencedor. Se você julgar que não pode, como que vai ser? Então nós temos que entender isso, pessoal. Só para entendimento e leva para a vida. Por isso que eu digo, anota para você entender. Tem coisas que você não vai lembrar se você não anotar. E aí você vai esquecer. O que foi aquela pregação? Gostei bastante, pastor. Me passa depois, passo nada. Quem não anotar, não vou passar mais nada. Tem que estar colocando o que você quiser. Por quê? Porque você cresce. Provérbios 13, 20. Nada ninguém mais do que o sábio Salomão, que deixou isso aqui bem claro. Anda com os sábios e serás o quê? Sábio. Ou ficarás, está escrito ali. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Ué, está escrito, ande com os sábios e será sábio. Pessoal, está tudo na Bíblia para você ser o que Deus quer que você seja. Você nasceu, coloca isso no seu coração, com um coração de um vencedor. Você nasceu para ser grande. Afinal, esse culto é para quem quer ser grande. Quem quer ser grande? Você nasceu para ser grande. Não é algo que vai surgir em você. Você já nasceu. Águia já nasce como uma águia. Ela não precisa se tornar uma águia. Você nasce para vencer. Eu nasço para vencer. Nós nascemos para vencer. Só que com o tempo, o passar do tempo, vai sendo despertado isso dentro de nós. Mas já estava lá. Só que nós temos que ver se o nosso jugo não está sendo desigual e estamos sendo criados com alguém ou com algo, ou com uma situação que não nos permite crescer. Para que uma criança se desenvolva fora do útero, né, quando ela nasce, é preciso cortar o cordão umbilical. E se ficasse preso? Imagina que beleza como que ia ser, pessoal. Não sei se era possível. Eu acho que não é possível. Não sei nada sobre isso. Mas imagina lá, meu rapaz, por que você sempre está grudado com a sua mãe? Aí ele vai lá e ergue a barriga por causa disso aqui, ó. Desse tamanho, pois é, tem que cortar. Tem que cortar, ela não deixou de ser sua mãe se você cortar. Mas se você ficar, estou falando de mãe assim, o que é fácil de entender, tá, pessoal? Não estou falando que é mãe ou pai, estou falando de sociedade, estou falando de quem realmente, às vezes, trabalha com pai e com mãe, isso é fato. Mas não é para isso que eu estou falando, se você não cortar, você não cresce. Se você pegar um peixe de porte grande e criar ali dentro de um aquário, quem já conhece isso, ele não cresce mais do que o aquário, ainda que ele se torne maior que o aquário. O aquário que ele está não permite. Agora joga ele no oceano. Então nós temos que ver o que tem sido. Ande com os sábios e será sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Está sendo afligido no seu negócio? Então significa que tem algum companheiro seu que está ou não está sendo sábio, né? Para não ficar ofensivo. Mas nós temos que entender isso, pessoal. É voar alto. Escolha quem hoje você será. Mesmo que você saiba que nasceu como águia, se você for criado, pessoal, não é pejorativo. É o exemplo, que tem até uma parábola, que tem até livro escrito sobre isso. Se você, mesmo que tenha nascido como águia, se você for criado com galinha, o seu futuro vai ser ciscar, pegar comidinha no chão com bico e virar comida das pessoas. Porque a galinha faz isso. Ainda que ela seja gente boa não, né? Ainda que ela seja ave boa, mas ela não voa. Então você não vai ver uma águia ciscar. Só se ela for criada como uma galinha. Aí eu conto uma parábola para você, que é a parábola do culto de hoje. Pessoal, essa mesma mensagem eu fiz isso na sede e Deus deu entendimento. Agora está com algumas coisas novas que a gente aprimora e Deus vai dando, e graças a Deus por isso, né? Mas, por exemplo, tem uma parábola, não sei se vocês já ouviram, quem fez essa parábola não é parábola bíblica não, tá, pessoal? É o James, não sei como que chama o resto do outro nome dele, é Gray, alguma coisa assim. Ele que contou essa parábola, vou usar as minhas palavras para você, ele fala da parábola da galinha e da águia. Um certo camponês, um dia, ele saiu da sua casa e foi para o campo procurar um filhote de pássaro para criar em sua fazenda, que ele tinha em seu campo. E ele foi para a floresta, melhor dizendo, e encontrou um filhotinho de águia,
pegou esse filhotinho e levou para casa e colocou para ser criado junto com as galinhas aonde elas ficavam. E assim ela foi crescendo, e foi crescendo com as galinhas, comendo as comidas das galinhas, e acabou se tornando, em questão de atitudes, como as galinhas. Então ela ciscava, comia isso e aquilo. Até certo um dia um naturalista aparecer nessa fazenda, onde que o camponês era responsável, e aí ele chegou e ele viu, chamou a atenção, porque onde que estavam as galinhas também havia uma águia, que chegava quando ele abrisse as asas até 3 metros de altura, de comprimento. E ele chegou e falou assim: rapaz, o que essa águia está fazendo no meio das galinhas? Não, fica tranquilo, ela não está se sentindo incomodada, porque desde quando eu peguei ela como filhotinho, eu a criei como uma galinha. Então ela vive tranquilamente sendo uma galinha, mesmo sendo uma águia. Ele falou: isso está errado, porque essa águia nasceu águia, ela não é o lugar dela, ela precisa fazer o que ela nasceu para fazer. E ele falou: não, fica tranquilo, ela já está acostumada, e mesmo que você tente, ela nem vai mais fazer o que ela tem que fazer, porque ela já acostumou, já cresceu, já está tudo adaptado. Ele falou: então posso fazer um teste? Ele falou: pode, fica à vontade. E se ela voar, você libera? Sim, tudo bem, se você conseguir ela fazer ela se tornar quem ela é, então tá bom. Ele falou, pegou a águia, colocou ela no seu braço, esticou o seu braço, colocou e começou a estimular a águia, dizendo para ela: vai águia, voe, mostre quem realmente você é, vai águia, e começou a estimular a águia para ela ir. Ele olhou, enquanto ela fazia isso, a águia, isso é uma parábola, tá pessoal? É só uma comparação. A águia olhou para as galinhas, ciscando, comendo dos grãos, fazendo o que sempre fazia, e logo que ela viu, ela pulou do braço dele e foi fazer o que as galinhas faziam. O camponês ficou dando risada, porque ele falou: não disse? Ela já é uma galinha. E ele falou: não, você está enganado, ela é uma águia. E a gente tem que fazer isso, fazer ela entender isso. Eu vou voltar aqui amanhã, tudo bem? Tudo bem, só que agora amanhã eu vou em cima do telhado. O senhor permite? Permito. Um dia se passou. Ele foi lá para cima do telhado, levou a águia mais uma vez, lá de cima pôs no seu braço, era mais alto, e ele disse: vai águia, você é capaz, você consegue, mostre quem você realmente é. Lá de cima, daquele telhado, ele olhou mais uma vez onde estavam as galinhas, viu as galinhas ciscando, comendo comida do chão, e ela pulou do telhado em direção às galinhas e fez tudo de novo. O camponês deu risada, mas riu. Ele falou: você está perdendo tempo, essa águia é uma galinha. Falou, e ele falou: não, você está enganado. Eu posso ter mais uma chance? Ele falou: pode, mas eu vou voltar daqui a um tempo, e nós vamos para distante daqui, a gente vai mostrar para ela que ela é uma águia. E assim aconteceu, voltou, pegou ele pediu ajuda do camponês, colocou a águia dentro do carro que eles tinham, toda preparada, foram fora da cidade, passou-se das florestas, subiu a um dos montes mais altos que havia naquele local, pegou a águia junto com ele, abriu as asas, um para cada lado, um pegou de um lado, outro pegou de outro, e começou a falar a mesma coisa que ele sempre falava: águia, vai, mostre o que você é. E começou a mostrar, começou a falar, e ela lá em cima daquela montanha, longe de tudo da cidade, longe das galinhas. Aí eles pegaram e viraram ela para o sol, e aquele sol brilhou, entrou nos olhos daquela águia, veio uma força dentro dela, e aí ela pegou o impulso, e ela voou, subiu até as mais altas nuvens, até desaparecer. E aí fica a moral da história, né? Porque quando ela olhou para a luz, ela viu quem realmente ela era, e despertou dentro dela o que ela sempre foi, uma águia. Nós nascemos como vencedores, pessoal, mas se nós andarmos com pessoas que não querem vencer, nós ficaremos influenciados por ela. E se nós permanecermos próximos constantemente, todas as vezes que você quiser voar alto, você vai olhar para aqueles que estão ciscando, me perdoe a comparação, e vai querer continuar como eles, porque é mais fácil você ser mandado do que mandar. É muito mais fácil. E aí fica a moral da história, que nós nascemos como uma águia, com um coração de águia. Só que se nós não vigiarmos, ficaremos como as galinhas, ciscando e nas mãos de todos. Nada contra quem é funcionário, não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que você pode ser grande, mas cuidado com quem você divide a sua sede de crescimento.
Tem que ter isso dentro de nós, só que a gente às vezes não conseguimos. Você pode estar entrando numa área que é uma área de sucesso, mas você não consegue evoluir. Com quem você divide as suas ideias? Precisa ter essa sede de crescimento. Veja se os seus pensamentos não estão sendo jogados para alguém que não quer que você cresça. O jugo desigual não é só o fato da fé que nós estamos trazendo, pessoal, mas é o julgamento desigual. Você tem um julgamento de crescer, de estar com Deus, de fazer o que Deus quer que você faça, de ser o que Deus quer que você seja. Todos nasceram já como vencedores. Tanto que a Bíblia afirma isso em Romanos 8,37, que em Cristo nós somos mais, nós não nos tornamos, nós já somos. Há uma grande afirmação para mim e para você, então nós temos que colocar isso em prática. Vamos para a primeira carta aos Coríntios 15:33, fica aqui as lições que estamos tendo, hein, pessoal? Fica firme aí, voando alto é o seu lugar, e com a bênção do Senhor. Nós vimos, pode abrir na primeira carta aos Coríntios 15:33. Nós vimos nessa caminhada que nós temos que edificar a nossa vida na areia. É isso, gente? Não, na rocha. Assim como a águia edifica o ninho dela na rocha. Sempre gosto de falar essa parte, mas o ninho dela chega até 2 toneladas. Pode chegar. É peso, pessoal. Pesa mais que carro. Dependendo do carro, claro. É muito pesado. E também nós vimos que ela é silenciosa. Ela não é tagarela, né? Como o papagaio. Outra ave boa, né? Como gente boa, a ave é boa. Porém, não voa alta, fala demais. Outros que são silenciosos estão nas mais altas nuvens. Só que aquilo não é do dia para a noite. A pessoa que quer prosperar no estralar de dedos, pessoal, da mesma forma que conquista, ela perde. Porque todas as fontes secam. A única fonte que não secam é o Senhor Deus. Por isso que nossa fonte não vem do homem. A nossa fonte vem daquele que criou os céus e a terra. O que sai dele vem para nós. Onde muitas pessoas erram. No decorrer, nesse período que a gente vai aprendendo, você vê às vezes pessoas com grandes dificuldades financeiras, preocupadas, por exemplo, pastor, ou irmão, ou irmã, ou amigo, mãe ou pai, eu não estou tendo dinheiro para pagar, o fulano não me pagou hoje. Pois é, se você ficar dependendo do fulano, você está perdido, porque esse fulano pode até morrer e nunca te pagar. Agora, se você depende de Deus, se o fulano não pagou, Deus manda outro fulano e ele faz. Se nós fizermos de Deus a nossa fonte real, pessoal, jamais passaremos necessidade, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Tem pessoas que estão perdendo sono, felicidade no lar por causa de falta de dinheiro. Se você está perdendo sono e felicidade no seu lar, por isso é porque você ama ao dinheiro. Se amasse a Deus sobre todas as coisas, inclusive ao dinheiro, você saberia que você estaria dominando o dinheiro e não o dinheiro te dominando. Porque se eu perder sono por causa de alguma coisa, aquilo está me tirando a paz, aquilo está me dominando. Então nós temos que ver o que está acontecendo. Agora, se eu vou alto, eu estarei por cima e não por baixo. Não fique por baixo. Fique por cima, porque é o nosso lugar. Primeira carta aos Coríntios 15:33, isso é um propósito nosso. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios 15:33. É conhecido, mas encaixa na nossa mensagem de hoje. Não vos enganeis, não vai achando que vai ser diferente contigo. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas já não conheci que tinham costumes tão bons, pessoal? São pessoas boas, não ficaram más não, mas os costumes mudaram. Porque teve más conversações. Veio e deu atenção a quem não devia, me perdoe a expressão, mas é o que nós estamos estudando, deu atenção aos tolos. E ficaram afligidos. Não deveria ter dado, você é sábio. Então ande com o sábio, que se tornará mais sábio ainda. É o que a Bíblia nos ensina, é o que nós temos que fazer. Porém, todavia, contudo, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem muitas pessoas que estão perdendo os bons costumes. De serem vencedores, de serem alguém que é mais para cima, porque ficam com más conversações. Não digo que más conversações é ficar com aqueles que só xingam, que isso e aquilo. Isso também, é claro. Mas não é só isso. São pessoas que são para baixo, que não têm boa conversação, que não conseguem falar coisas boas, que olha a sociedade, a crise está difícil. Pois é, você vai ficar igual. As más conversações corrompem, nós não podemos aceitar. Vamos ver um exemplo disso, pessoal, para ficar bem mais fácil. Gênesis 13. Aí depois a gente vai orar e nós vamos orar e vamos voar alto mais ainda do que você já está voando em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes. Vamos lá. Gênesis 13.
Um homem que era uma águia, só que tinha uma companhia de uma galinha. E teve que se separar da galinha para continuar sendo águia. Um exemplo para a mensagem de hoje, por favor, tá? Nossa, eu fui numa igreja que o pastor falou que na Bíblia um homem virou águia. Não, estou dando um exemplo, é figurativo, é ilustrativo. Né? Ele é alguém que nasceu como um vencedor, porém estava com alguém que não estava com esse mesmo tipo de vontade, que talvez nasceu para ser um vencedor, só que não entendeu. Recebeu as coisas fáceis, ficou da forma fácil, isso aí é problema. Vamos lá, Gênesis 13. A gente já vai terminar, tá, pessoal, a mensagem, para a gente orar. E com sede de vencer, hein? Sede de crescer. Com a bênção do céu, em nome de Jesus. Pessoal, não importa o que você tem hoje, importa como que você vai estar amanhã, o que Deus vai te dar. Então, você tem que estar sempre preparado. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Isso é muito bonito. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Versículo 11, pessoal. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Parece a parábola da águia, né? Deus quer que Abraão voe alto, mais do que ele já está voando, só que tinha algo que estava impedindo isso. Creio que todas as vezes que o Senhor Deus olhava para Abraão, para cumprir uma promessa, ele via Abraão junto com Ló. E Ló não podia crescer como Abraão, porque Ló não tinha o mesmo jugo. O Ló ele só cresceu porque o Abraão cresceu, isso é bem claro. Ele não teria o que ele teve se Abraão não tivesse conquistado. Ele enriqueceu à custa de Abraão. Se ele tivesse tido sabedoria, ele saberia que ele poderia ter aproveitado daquilo e continuado crescendo. Só que se você observar, ele ao invés de continuar crescendo, ele caiu. E isso é pesado. Vamos lá. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. 14, onde que eu queria chegar, pessoal? E disse o Senhor a Abrão, olha lá, depois que Ló se apartou dele. O que ele falou para Abrão agora? Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para quando? Sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Quantas bênçãos, não é verdade, gente? Só veio depois que Ló se apartou de Abrão e Abrão se apartou de Ló. Pessoal, se eu andar com alguém que não tem o mesmo entendimento, a mesma vontade, o que eu quero, vai me dar trabalho. Então precisou se apartar. A coisa é séria. E Ló, quando se apartou, melhor dizendo, Abraão deu a ideia e Ló se apartou, foi o que aconteceu. Ele foi para Sodoma e Gomorra. Deus pôde falar com Abraão depois que Ló se apartou. Deus pôde mostrar para Abraão o que Deus tinha para Abraão, que era muito maior do que ele imaginava. O voo de Abraão era muito maior do que o de Ló, porque o Abraão já era alguém que voava alto. Porém, com algum período, ele acabou tendo contenda, e onde tem contenda, a pessoa para de crescer. Me fala aí um casal que é feliz, que não para de brigar. Me fala, estou falando de contenda aqui, casamento, é fácil de você entender. Eu sou muito feliz. Fala outra, né? Tem que ser feliz de verdade. Não é feliz. Está enganando quem? Não é feliz. Você briga. Você está brigando quase todo dia, ainda mais por alguma coisa, pequena ou grande, não é feliz.
A felicidade tem que ser plena. A felicidade é o que Deus ele fala que a gente tem que ter. Não dá para ser feliz tendo contenda. Não dá para ser realizado, levantar os olhos como Deus mandou Abraão levantar e olhar para o céu. Você não dá, pelo contrário, só olha para os problemas. Todo dia é barra. Às vezes a pessoa fica até com aquele negócio, tem que ir para casa hoje, aquela chata está lá. Pois é, como que você vai ser feliz desse jeito? Eu falo porque conhecimento de causa de atendimento geral. Então temos que ver isso, contenda não dá. Temos que estar na mesma fé, temos que estar no mesmo propósito. Esse é o grande despertar, pessoal. Se nós queremos voar alto. Agora não quer. Nós, vamos pôr de uma forma ampla. Quem não quiser voar alto é só continuar do mesmo jeito. Continue com jugo desigual, andando com só murmurador, com contencioso, com quem reclama de tudo. Vai continuar igual, é fácil. Mas se quiser voar alto, tem que ver se não está igual a águia com a galinha lá. Que quem eu sou? Eu sou uma águia, mas se eu sou uma águia, mas eu vivo com as galinhas, eu vou fazer o que as galinhas fazem. Eu fui criado com elas, então preciso me distanciar, ir para a montanha mais alta, olhar para o sol e voar. Porque é assim que tem que ser. Então, que Deus fale mais com você, é só um entendimento, pessoal. Mas é um ensinamento. Quando eu falei para anotar tudo isso, porque tem coisa que tem coisa que eu não lembro que eu falo. É algo que de Deus está sendo tocado. É o que você sente, Deus, eu precisava ouvir isso. Aí você vai lá e anota, Senhor, eu vou colocar isso na minha frente toda vez que eu acordar. Eu já nasci como um vencedor. Ah, mas eu já nasci, você não nasceu na família errada não, você nasceu na família certa, nasceu para vencer. Esse é fato, isso é garantido. Nós nascemos com esse espírito de vencedor. Só que as nossas companhias no decorrer da vida podem jogar para baixo sem saber, sem maldade. Não é maldade. Ló não era mal, os pastores de Ló eram mal. Ló não era, a Bíblia não fala que Abrão contendia com Ló. Eram os pastores de Abrão com os pastores de Ló. Só que família somos, né? Aí o problema que dá. Fica com esse recado do céu, que o que você entendeu que Deus falou, você exerce, tá bom? Vamos ficar de pé para orar, pessoal, em nome de Jesus?